Olá, povo de Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que estou para gravar outra live para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né? E eu gostaria, nessa tarde, de ler um texto da palavra de Deus, né? O negócio é a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Que vai nos trazer, o esclarecimento. O negócio aqui é Bíblia, nada, é outra coisa, mas é a palavra do Senhor, né? Porque tem muitos aí que não sabem de Bíblia, outras coisas, mas aqui é a palavra do Senhor, né? Lucas capítulo 18, versículo 9, que fala assim: contou essa parábola, quem contou? Jesus. Alguns que confiavam em si mesmo e por isso se considerava justo e desprezava os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava consigo mesmo: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuno 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano em pé, à distância, não ousava nem olhar para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este foi para a sua casa justificado, e não outro. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então aqui a palavra de Deus está nos dizendo, o próprio Jesus trazendo uma parábola a respeito de 2 homens que subiram no templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos diz que alguns que confiavam em si mesmo e desprezavam os outros. Tem muito que confia em si mesmo e despreza o outro. Tem muito que acha que é mais santo do que todo mundo. E a Bíblia Sagrada, o próprio Jesus trouxe nessa parábola o esclarecimento para que nós venhamos aprender o que o Jesus, o nosso Senhor, está nos dizendo. E a Bíblia diz que os 2 homens subiram ao templo para orar, o Jesus trazendo a parábola. Um era fariseu e o outro era publicano. E a Bíblia diz que o fariseu, em pé, orava consigo mesmo e disse: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Então aqui ele diz que não era como os demais ladrões, homens ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. E a Bíblia diz que ele diz que ele jejuou 2 vezes por semana e dou o dízimo tudo quanto ganha. Ele se vangloriou. Não é só a mentira, não é só o adúltero, não é só os ladrões, não é só as outras coisas de pecado que leva a pessoa à perdição, mas também a exaltação. Tem pessoas que se exaltam demais, achando que é alguma coisa e não é. Jesus diz que aquele que se exalta será humilhado, e aqueles que se humilham será exaltado. Olha quantos têm o espírito, o espírito maligno, que entrou no seu coração e começa a se exaltar, começa a achar que é alguma coisa. A palavra de Deus diz: humilhai debaixo das mãos poderosas do Senhor Deus, e no seu devido tempo Ele os exaltará. Então Jesus manda nós ser humilde e não achar que é alguma coisa. O fariseu, só porque ele achava que era isso, aquilo, e ele desprezou o próximo. Quantas pessoas que desprezam o próximo? E a Bíblia Sagrada diz que ele fala que jejuava 2 vezes por semana. Quantos aí, porque faz jejum,
fica desprezando os outros, porque jejuma muito. Os fariseus também jejuavam, mas era fariseu. Os fariseus jejuavam, mas era hipócrita. Os fariseus também jejuavam, mas também era falso, só tinha capa. Os fariseus, diz a Bíblia Sagrada, que eles também falavam as coisas corretas. A Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo que, aqui em Mateus 23, a Bíblia Sagrada, 23, Mateus 23 e 3, Jesus fala: portanto, observai e fazei tudo o que vos disseres. Quer dizer, Jesus fala: vocês fazem tudo o que eles estão dizendo, mas não procedei da conformidade com suas obras, porque diz e não faz. Quer dizer, os fariseus, eles estavam falando correto, mas eles não estavam fazendo conformidade das suas obras. Então tem muito que diz, tem muito que fala, pode ser até verdade, mas não condiz naquilo, né, do que diz. E mesmo que eu estou jejuando, orando, eu não posso desprezar ninguém, eu não posso menosprezar ninguém, rebaixar ninguém, humilhar ninguém, pisar ninguém. Tem muito que acha que sabe da Bíblia mais do que Jesus Cristo, né? É o dono da verdade, né? Não é tem pessoas que pregador, até pastor no canal aí no YouTube, pensa que está com o dono da verdade, só ele que ensina, só ele que prega a verdade, só ele que está com a verdade, só ele que estuda a Bíblia, só ele que faz jejum, é ele que consagra mais a vida com Deus. Quando a pessoa achar que só ele é santo, só ele faz jejum, só ele que ora, só ele que sabe, só ele que ensina correto, é um grande engano. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele estava na caverna, e quando Deus chegou para falar com ele, lá em 1 Reis 19, quando Deus chegou para ele para falar, né, ele disse: Senhor Deus, procuraram matar os teus profetas, que somente eu fiquei, Senhor, só eu. Todos se drobaram diante de Baal, todos se drobaram, todos se corromperam, todos se rebeliaram, somente eu fiquei, todos drobaram a Baal. Mas Deus falando para Elias, diz: só tem 7.000 que não drobaram o joelho diante de Baal. Então nem todos os profetas tinham sido mortos, né? E nem todos os profetas tinham dobrado o joelho diante de Baal, nem todos os profetas tinham rebeliado. Então eu não posso achar que eu sou o dono da verdade. Eu não posso achar que só eu prego a verdade. E tem muitos irmãos fiel a Deus, e pastores e irmãs que é fiel a Deus, que prega a verdade com sinceridade. Mas eu achar que é o dono da cocada, eu achar que eu sou o cara, eu achar que eu sou melhor do que todo mundo, tá humilhando, rebaixando um ao outro, isso é um engano. Jesus despreza isso. Eu estou desprezando o meu próximo, humilhando, desprezando e achar, dizendo, fulano de tal, comedor de macarrão, comedor não sei de quê, desprezando a pessoa, dizendo, tem muito que aí está dizendo que esse zerado de Bíblia, é 00, ei, não humilha não rejeita não despreza ninguém não, porque Jesus não aceita, eu e nem você e nem ninguém está desprezando o próximo, não aceita. Então aqui o fariseu achava porque ele dizimava, o fariseu achava porque ele jejuava, e achava que era melhor do que os outros, e achava que era melhor do que o publicano. Mas a Bíblia diz que o publicano, em distância, a Bíblia diz que o publicano em pé, a distância, não ousava nem olhar para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. E Jesus disse: eu vos digo, este foi para a sua casa justificado. Quem foi para a sua casa justificado? O publicano. Por quê? Porque ele humilhou diante de Deus, ele não desprezou ninguém, ele não quis ser melhor do que ninguém, ele não rebaixou ninguém, ele não desprezou, ele não
achou que era melhor, santo, mais do que todo mundo. Não, ele se humilhou diante de Deus. E Jesus disse: ó, esse foi para a sua casa justificado, e não fariseu, arrogante, exaltado, porque quem se exalta está com o espírito do diabo, achando que é alguma coisa. E a Bíblia diz, a palavra de Deus, que o publicano foi para sua casa justificado, e não fariseu. O fariseu, ele não teve negócio de justificação, não. E a Bíblia diz, a palavra de Deus, que o publicano foi para sua casa justificado, e não o outro, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ei, irmão, para de achar que é melhor do que o outro. Para, pastor, achar que é melhor do que o próximo. Para, irmão, para, irmã, achar, desprezar e os outros, pisar nos outros. Ei, as pessoas estão com a Bíblia estudando, não tem ninguém mais assim besta, não tem ninguém mais, à toa, não tem ninguém mais. As pessoas estão com a Bíblia Sagrada estudando, e sabe a pessoa que está com vanglória, com exaltação, as pessoas sabem, conhecem. Então vamos ser humilde diante de Deus. Não vamos desprezar o próximo, não vamos desprezar o próximo, porque a palavra de Deus não apoia, a palavra de Deus não aceita esse tipo de atitude, esse tipo de atitude. Aí tem aí, fica dizendo, é zerado de Bíblia, irmão. Não seja exaltado, seja humilde. As atitudes também demonstram o que eu sou. As minhas ações demonstram, as minhas palavras demonstram quem eu sou. As minhas palavras demonstram as minhas ações. As minhas palavras vai caracterizar a personalidade minha e também sua. Então vamos ser humildes diante de Deus, para a nossa obra, o que nós faz, não ser reprovada, que nem diz aqui o apóstolo Paulo em Corinto, a Bíblia fala para que as nossas obras não seja reprovada. Então a palavra de Deus nos diz claramente aqui em 2 Coríntios 13 e versículo 5: provai vós mesmos, se afastar da fé, examinai a vós mesmos, provai a vós mesmos. E tem Bíblia que fala que para que nessas obras não seja reprovado, que no final, se talvez não seja rejeitado, não seja reprovado, por aquilo, porque tem muito que condena com a sua própria boca, e despreza o próximo, acha que só ele só fulano de tal, o pregador é fiel a Deus, só ele que ensina a verdade, só ele que prega a verdade, é o dono da verdade, é o Jesus Cristo que chegou na terra, é o outro Jesus que chegou na terra, fiel. O outro Jesus subiu no céu, o Jesus chegou agora de carne e osso, chegou, e está ensinando a verdade que está com ele, só ele que prega a verdade, só ele que ensina a verdade, só ele que é o santão, é a santona, só eles, mais ninguém. Elias também caiu nesse erro, ele achou que só eu, Senhor, fiquei. Elias disse: só eu. Então, pastores, pregadores, irmã, não fica achando que só a pessoa serve a Deus. Tem muito ainda que serve a Deus, é espírito, é verdade, Eu achar que aqui no canal que eu estou trazendo ensinamento, achar que só eu que ensina a verdade, só isso. Não, tem muitos outros canais que é sincero, pessoas sinceras a Deus, tanto homem como mulher, é sincera a Deus. Isso é hipocrisia, isso é desprezo, isso é humilhação. Deus não aceita esse tipo de ações, de atitude. Deus não aceita. Então a Bíblia diz que não podemos agir dessa forma. Amém, meus irmãos? Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado.
Então Deus abençoe e fica na paz do Senhor e Salvador Jesus.